Só nós agradeço, irmãos, a paz do Senhor, sobre Jesus Cristo. Amém. É bom nós podemos estar aqui, mais uma vez, né, para o Senhor, para louvar e agradecer o nome dele, né? Bendito seja o nome do Senhor, né? Porque ele é bom, né? E a misericórdia dele se renova todo dia. Amém. Eu vou compartilhar com os irmãos um texto aqui, em Hebreus capítulo 11, verso 39, 40, que diz: e todos estes, tendo sido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Aqui, né, a grande esperança de todos os crentes, em todos os tempos, do início até o final da Bíblia, né, essa mensagem de esperança é mencionada pelo servo de Deus, né, esse novo lar, né, foi aguardado pelos patriarcas, pelos profetas, pelos apóstolos de Cristo, né, bem como pelos cristãos em todos os lugares. Uma pátria eterna, uma cidade não feita por mãos humanas, cujo artifício e construtor é Deus. Esta foi, né, e continuará sendo a expectativa de todos os que têm combatido o bom combate, né, a fim de conquistar. E o propósito dessa mensagem é levar as pessoas que estudam a Bíblia, né, a refletirem sobre as grandezas das bênçãos futuras que estão reservadas aos que servem ao Senhor, bem como entender, né, as doutrinas apresentadas na Escritura, né. As palavras terra e céus novos, né, trazem expectativa para o crente, pois o vocabulário novos pode ser compreendido. Não tem parte com o velho, né, a nova terra, nem sequer resquício de lembranças, saudades ou preocupações, dentre outras coisas vividas nesta terra. No segundo sentido, é aquela da surpresa, da expectativa por algo jamais visto, né, ou imaginado pelo homem, que a mente do homem não é capaz de realizar as grandezas que Deus tem reservado para os seus filhos, né? Razão pela qual muitos ignoram a promessa de vida eterna. E Deus permitiu o apóstolo escrever algo, né, a respeito do novo lar dos gemidos. Porém, que ele descreveu é apenas parte daquilo que o homem pode imaginar, antes da glorificação do seu corpo. Paulo, né, ao mencionar a sublimidade de tanta grandeza, diz: as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são o que Deus preparou para os que o amam. 1 Coríntios 2:9. O novo céu e a nova terra serão a materialização de tudo que sonhamos enquanto vivemos aqui neste vale de lágrimas, né, e de sofrimentos. E entre as necessidades do homem está a que diz respeito à presença de alguém ou de algo que lhe dê segurança. Porém, pela fragilidade da natureza humana, isso pode não acontecer, ficando a pessoa sem a presença de algum familiar ou de algum amigo confiável, né, ou até mesmo a não disponibilidade de uma condição material permanente e segura. Todavia, a palavra de Deus nos assegura que no novo lar teremos a companhia constante de Deus, como foi revelada a João. Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. O apóstolo ainda acrescenta: assim como ele é, o veremos. Que o sofrimento humano é caracterizado por muitos fatores, né, como morte,
prantos, né, e dor. Todos já experimentamos, né, um desses infortúnios, quer sejam crentes ou não. E aquele que já perdeu um ente querido, né, entende bem, né, todo esse sofrimento. Todos já passam por um tipo de sofrimento, né? Contudo, a notícia maravilhosa é que Deus apagará toda a lembrança ruim dos seus filhos, pois todas as coisas de caráter terreno, como lembranças, saudades e dor, não mais existirão, o que é confirmado nessa frase. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. E é maravilhoso, né, pensarmos que na nova terra não haverá mais morte, sofrimento ou dor, né, porque as primeiras coisas serão passadas. O sol e a lua serão desnecessários para a nova cidade, porque a glória de Deus a iluminará. No novo lar, os remidos não mais necessitarão deslocar-se de suas casas para templo próprio, porque o Senhor será o próprio templo, né? Nós vamos se locar para os templos, né? O próprio Senhor será o templo e a adoração será constante. Das revelações feitas ao apóstolo João, aqui retrata a eternidade, o rio da vida e a árvore da vida. Não há explicações melhores que a descrita em Apocalipse 22, no verso 23. As folhas das árvores da vida são para a saúde das nações, e ali nunca mais haverá maldição contra alguém. Sua luta e fidelidade a Deus se tem como meta alcançar a promessa bendita, um novo céu, uma nova terra em que habita a justiça. E a palavra de Deus, através do apóstolo Paulo, nos diz que em esperança somos salvos e que o novo céu e a nova terra serão a consolidação dessa salvação, né? Ao contrário dos tempos antigos em que se conquistavam territórios por força e capacidade, hoje a salvação é conquistada por meio de uma vida consagrada a Deus, mediante o sacrifício de Cristo. Bem-aventurados aqueles que lavam nas suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Todos nós almejamos, né, um mundo de paz, sem ódio, sem rancor, né, um mundo sem violência, sem preconceito, sem corrupção, de traições ou manifestação de deslealdade. Um mundo sem dor, sem sofrimento, né, sem luto e nem pranto, né, um mundo perfeito onde as flores não murcham e o brilho do próprio Cristo nos aquece e nos ilumina. Estamos cansados de tantas dores e sofrimento, por isso vamos meditar e aprender como será a vida na nova terra. Quem serão seus habitantes? Quais serão as atividades dos solos? Jesus disse: vou preparar-vos lugar. O céu é o lugar real. Hebreus 11, verso 10 diz que Abraão, um dos heróis da fé, aguardava a cidade que tem fundamento, o qual Deus é o arquiteto e o edificador. Em Hebreus 13, no verso 14, diz que não temos aqui cidade permanente. Nós buscamos a que há de vir. Em Isaías 65, 17 diz: este crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. E como será a terra renovada, e qual será o nome de sua capital? Em Apocalipse 21, 2 diz: vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para os seus filhos. A Nova Jerusalém é a capital da nova terra. O capítulo 21 de Apocalipse descreve, né, as características da cidade santa. Será quadrada, cercada de muros, adornados com pedras preciosas. Em cada lado da cidade haverá 3 portas, onde estarão escritos
os nomes das 12 tribos de Israel e dos 12 apóstolos. E a cidade será de ouro, do trono de Deus e do Cordeiro sairá o rio da vida, brilhante como cristal. E no meio da sua praça estará a árvore da vida. Quem são as pessoas que entrarão nesta linda e santa cidade? Em Apocalipse 21, no verso 27, encontramos a resposta. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os escritos no livro da vida do Cordeiro. O livro da vida do Cordeiro, da vida registra o nome daquele que aceitaram a Cristo e que demonstraram publicamente sua decisão através do batismo. Porque nunca mais teremos na nova terra. Apocalipse 21, verso 4, afirma que não haverá morte, não haverá luto, não haverá pranto e nem dor. Isaías 35 revela o sonho de Deus para seu povo, que finalmente se cumprirá na nova terra. Ali não haverá cegos, nem aleijados, não haverá mais tristeza, e a alegria será eterna. Em Isaías 65, no verso 19, lemos que nunca mais haverá nela nem voz de choro e nem de clamor. Muitos imaginam a nova terra um lugar como um lugar monótono, e sem atividades. Isaías 65, verso 21 a 24, descreve as atividades dos salvos. Eles edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam. Os meus eleitos desfrutarão de todas as obras de suas mãos. Não trabalharão de balde, nem terão filhos para calamidade, porque a posteridade bendita do Senhor. E seus filhos estarão com ele. Grande parte da nossa alegria na nova terra será obtida através de relacionamentos, Teremos uma vida em envolvimento e atividade de lazer intensa. E a vida dos animais também será restabelecida. Isaías 65, verso 17 afirma que o lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. Pó será a comida da serpente. Não se fará mal, nem dano algum em todo o seu santo monte, diz o Senhor. E a vida da nova terra será semelhante a que Adão e Eva viveram, antes da entrada do pecado. Após os 1000 anos, a terra será renovada e os salvos viverão nela. Em Isaías, capítulo 62, versos 22 e 23, lemos: porque como os céus novos e a terra nova que hei de fazer estarão diante da minha face, diz o Senhor. Assim há de estar a vossa prosperidade, o vosso nome, e será que de uma lua nova a outra, desde um sábado ao outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. O sábado teve a sua origem em um mundo sem pecado e continuará a existir por toda a eternidade. Para quem Deus preparou essa cidade? Em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9, encontramos a resposta. Nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus preparou a nova terra para aqueles que o amam. A cada dia devemos amar a Jesus, para procurar fazer a vontade dele. João, no capítulo 14, verso 15, apresenta a marca daqueles que amam Jesus. Aquele que me ama guardará os meus mandamentos. Jesus foi bem enfático a esse respeito, quando afirmou em Mateus 7, verso 21, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus. E para estar na nova terra, temos que amar Jesus de todo o nosso coração. Deus, em sua infinita misericórdia, procura no lar
eterno, proverá, né, um lar eterno para os seus filhos. E o próprio Deus habitará com o seu povo. O sofrimento e a morte será afastado. O grande conflito, né, então, terá fim determinado e não mais existirá pecado. Bem-vindo, né, desde já, né, pela fé, né, ao novo lar. O que nós vemos aqui, né, quando estudamos e comparamos Mateus 22 e 30, que diz: porque na ressurreição nem se casam, nem se dão em casamento, mas que serão como os anjos, né? Aqui não deixa brecha para outra interpretação, né? Jesus foi bem claro, né? Então precisamos ter isso em mente. Em Isaías 65, 17 em diante diz: eis que crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. No verso 21, edificarão casas e habitarão, plantarão vinhas e comerão do fruto, mas não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque os dias de meu povo serão como os dias da árvore, e os meus eleitos gozarão das obras de suas mãos, até a velhice. Esse texto de Isaías está falando de uma profecia incondicional ao povo de Israel. Caso Israel não cumprisse, né, a expectativa que Deus havia determinado, essa profecia teria uma segunda aplicação futura que diz respeito à vida eterna. Porque alguns detalhes da profecia não vão para frente, ficam ali no passado mesmo. No verso 20, não haverá nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra seus dias, porque o jovem morrerá de 100 anos, mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Aqui está dizendo que a pessoa que de 100 anos morrerá jovem. Não fala de vida eterna, porque o desejo de Deus, de Jerusalém, o povo de Deus, em Israel, a vontade de Deus é que fosse luz, né, para outras nações vizinhas, né? Essa mensagem do profeta Isaías serem vista dentro de Israel. Como o povo de Israel não foi obediente, e a parte da aliança da profecia é projetada para o futuro. Aquilo que diz respeito temporais, como morte, velhice, ficam para trás, porque não existe isso na eternidade. Porque Deus, ao criar o homem, Ele preparou um lugar para morar. E esse lugar era um jardim, um lugar de delícia, o homem vivia em plena comunhão com o Senhor, com o seu Criador. Deus também deu uma mulher como tutora e companheira. Não se sabe ao certo o tempo que viveram no jardim antes de pecarem. O que se sabe é que, havendo eles transgredido a lei de Deus, Deus os lançou fora e pôs vigias celestiais para impedir o retorno do casal. Segundo a arqueologia, o jardim não existe mais, está todo destruído e a região é impenetrável. Desde que o casal fora, jamais alguém entrou no jardim. Mas Deus prometeu a seu povo nova morada, e essa será eterna. O homem encontrará um lugar melhor do que o jardim do Éden, porque lá o pecado penetrou. No novo lar dos remidos, o pecado não entrará jamais, e teremos plena comunhão com o nosso Criador. Aos santos, de todos os tempos, foi feita a promessa de uma nova morada. Foram impostas condições aos que quisessem entrar no novo céu e na nova terra, os quais devem ser alcançados no tempo de vida que o Senhor concede a cada um. Israel, depois de muitos séculos, teve a oportunidade de entrar na terra que Deus havia prometido a Abraão, a Isaac e a Jacó, mas não foram felizes na herança recebida.
porque continuaram a praticar os mesmos erros que antes, misturando-se com os povos da terra. Porém, os que forem dignos de entrar na nova terra serão imunes ao pecado, porque lá só entrarão os que tiverem lavado as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. A promessa feita aos pais de Israel foi provisória, mas a promessa feita aos santos será eterna. 1 Pedro, verso 5, lemos que mediante a fé estás guardado na virtude de Deus para a salvação, já preste para se revelar no último tempo. Quando aceitamos a Cristo e fazemos com Ele um concerto, sofremos uma mudança muito grande, mas ainda ficamos sujeitos ao pecado. Por isso, muitos quebram esse concerto, né? Porém, os que forem dignos de alcançar o mundo futuro sofrerão uma mudança total. Irão a um lugar novo, eterno e incontaminável, preparado por Deus para os remidos por Cristo, desde a fundação do mundo, né? Essa nova terra foi projetada por Deus desde a fundação. E Paulo, em Romanos 12:2, nos dá uma séria advertência: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação de vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Assim, como está escrito no Salmo 146, verso 5, bem-aventurado aquele que tem Deus de Jacó como seu auxílio, e cuja esperança está posta no Senhor seu Deus. Deus é o que dá ânimo ao cansado e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Alegrai-vos na esperança, seja paciente na tribulação, perseverai na oração. Portanto, esperai no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Todos os direitos e os privilégios que o homem tinha quando foi criado serão poucos diante dos que terão os que forem dignos na nova terra. Os santos de todas as épocas alimentaram-se com essa esperança, a mesma também que nos alimenta. E para que ela não seja frustrada, é necessário fazer cada dia mais firme a nossa vocação e eleição. Só assim nos será concedida a entrada no reino eterno, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Palavra de Deus, a reflexão que nós ouvimos, aquilo que não subiu ao coração do homem, e nem chegou, aquilo que os olhos não viram, nem subiu ao nosso coração, é aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. São fatos que nos enchem de esperança, de expectativa, para este grande dia que nós vamos encontrar com Deus. Eu acredito que todos vocês já tiveram uma expectativa aqui, a oportunidade de deslumbrar, de presenciar algo assim que a natureza nos dá como refúgio, como alegria. A São José Maria, desde quando ele vai procurar, e é muito bonito você contemplar a natureza, contemplar o mar, principalmente quando você vai ali pelas encostas, e ver toda aquela natureza, é algo maravilhoso, enche os olhos. Ou quando a gente vai para o monte, para a montanha, e vê as grandezas de Deus, aquilo nos inspira muito. E nos traz um contentamento. Agora imagine você pensar naquilo que Deus tem preparado. Nos subiu ao nosso coração. Então nos enche de esperança para que possamos sim um dia desfrutar de tudo isso que Deus tem preparado para nós, e com muita alegria e com muito amor. Deus quer me preparar.